A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que o Espírito Santo nos dê entendimento, sabedoria, revelação da palavra dele, que o Senhor revele para nós os mistérios, nos dê a verdadeira riqueza que há em Cristo Jesus. No estudo passado, foi na parte 16, nós terminamos ali, começamos na parte 15, falando sobre as bodas do Cordeiro. Aí na parte anterior a essa, na parte 16, nós falamos ali a respeito da festa das bodas, Muitas pessoas falam assim, a gente não tem ideia o que acontece depois, Não tem. A palavra nos revela a respeito de tudo que está preparado para nós, E hoje nós vamos dar início aqui em Apocalipse no capítulo 4. O que vai acontecer logo depois das bodas, a festa das bodas. E quando nós começamos a ver o capítulo 4 aqui anteriormente, nós paramos acho que no versículo 1 e 2. Como eu já expliquei com vocês, porque ali nós entendemos que acontece o arrebatamento da igreja. Que a igreja do Senhor, ela é levada dessa terra. E eu quero a gente vai voltar, continuar do capítulo 4 em diante, mas antes, eu quero já pedir para você abrir a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse. Vai lá em Apocalipse no capítulo 1, no versículo 19. Uma boa noite a todos que estão chegando aqui com a gente, Dona Maria, Dona Cristina, todos os que vão estar aqui conosco, Vamos lá, gente. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, o Senhor Jesus diz assim para o apóstolo João: escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que ele viu, tudo o que está no capítulo 1. Ele viu o Senhor Jesus, como nós já estudamos isso, quando nós vimos ali Apocalipse capítulo 1. Aí o Senhor Jesus diz, escreve para ele as coisas que viste, E ali ele viu o Senhor Jesus, tudo no capítulo 1, verso 19 ainda. E as coisas que são é tudo aquilo que está no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, que é a presente era, que é a era da igreja, que o Senhor Jesus escreve a carta às suas 7 igrejas, e a era da igreja ela está até hoje. E ele fala, escreve as coisas que são, que é o que está vigorando até hoje, enquanto a igreja estiver aqui na terra, e as que hão de acontecer depois destas, que é tudo que está no capítulo 4 até o final ali de Apocalipse. Então, quando o Senhor Jesus fala para João, Apocalipse capítulo 1, versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste, capítulo 1, viu o Senhor Jesus, tudo que está revelado no capítulo 1. Escreve também as coisas que são, tudo aquilo a era da igreja até hoje, A carta à igreja de Cristo, a igreja do Senhor vem até hoje. E as coisas que hão de acontecer depois destas, tudo que está no capítulo 4 em diante do livro do Apocalipse. Agora vai lá comigo, livro do Apocalipse capítulo 4, nós começamos a ler ele há umas partes atrás, e ali nós paramos quando nós entendemos, que o Senhor Jesus arrebatou, vai levar a sua igreja. Aqui no capítulo 1, a igreja ela é tirada dessa terra. Igreja, uma coisa importante, eu já falei que uma vez, vou falar de novo. Estudar o livro do Apocalipse tem pelo menos ali uns 490 para 500 tópicos ou mais. Tá? O estudo que nós estamos fazendo aqui é um resumo, é bem um resumo. Para estudar Apocalipse existem cerca de 500 tópicos ali para a gente estudar. Eu não vi com vocês aqui a aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança da Palestina. Eu não vi vários assuntos com vocês aqui, vários eu não abordei aqui com vocês, tá? Porque senão o nosso estudo ficaria muito longo, mas muito longo. É super importante você compreender isso. Existem muitos livros bons que você pode comprar, que fala sobre escatologia, fala sobre o estudo do livro do Apocalipse, estudo das últimas coisas, então é muito bom você investir nesse sentido, tá? Não dá para eu abordar 500 tópicos com vocês aqui, porque senão o nosso estudo ia ficar super longo, ia ficar, acho que 1 ano aqui com vocês aqui, mesmo fazendo 3 vezes por semana. Mas isso é algo que você deve examinar, você deve buscar isso também, comprar uma boa Bíblia de estudo, comprar livros que falam a esse respeito e se dedicar ao exame, examinar as escrituras como o Senhor Jesus ele nos ensinou, tá? Então aqui em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 1, fala sobre a visão do trono de Deus. Aí diz assim, depois destas coisas, como o Senhor Jesus falou para João,
Escreve tudo o que vai acontecer depois dessas coisas. E ali nós compreendemos que é depois da era da igreja, né? Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta, ao falar comigo dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E nós paramos aqui no versículo 1, né? Lembra que aí a gente foi para o princípio das dores, a gente foi para o arrebatamento da igreja, aí a gente foi para o tribunal de Cristo, depois nós fomos para as bodas do Cordeiro, e depois nós fomos para a ceia das bodas, né? Nós abordamos aqui vários dias, né? Vários estudos aqui a esse respeito. Sobe para aqui, que ali nós compreendemos que há o arrebatamento da igreja, o chamado da igreja para o céu. E no capítulo 4 em diante, até o capítulo 21 aqui, o 22 de Apocalipse, até o último capítulo aqui do livro de Apocalipse, aqui se dá a grande tribulação dali para frente, do capítulo 4 em diante. A gente vai passar a ter compreensão disso. Versículo 2, ó. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Igreja, o apóstolo João, ele foi arrebatado ao céu. O Senhor Jesus arrebatou ele, abriu o entendimento dele para revelar para ele as coisas que ele viu, as que eram do tempo dele e as que iriam acontecer depois dessas, depois que a igreja fosse tirada dessa terra. E ali o apóstolo João, de acordo com aquilo que ele conhecia da terra, com as pedras preciosas que ele conhecia, ele tentou descrever para a gente o Senhor Deus sentado no seu trono. Ele tentou descrever para a gente com as palavras, com as matérias que ele conhecia da terra, tentou descrever a glória que ele estava vendo, né? E ele viu também ali o arco-íris, né? Como está escrito no aspecto a esmeralda, com o arco-íris que representa a aliança de Deus, né? Que Deus, ele é um Deus de aliança, né? Existem várias alianças que o Senhor fez, né, com o povo dele. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Igreja, olha isso. Esse versículo 4, esses 24 anciãos, existem 3 entendimentos que os cristãos têm, né? Alguns acreditam que são os anjos, outros acreditam que são os patriarcas, né? Aqueles que viveram também no Antigo Testamento. Tanto que você pode... que eu não vou abrir, igreja, ó. Cada versículo desse aqui, ó, cada pelo menos 2 versículos, se você comprar uma boa Bíblia de estudo, cada versículo que você lê, ou no mínimo cada 2 versículos que você lê, se você pegar uma boa Bíblia de estudo, vai levar para você para um monte de referência na Bíblia, um monte. Exemplo, você pega esse versículo 4 aqui mesmo, vai levar você para o Antigo Testamento. Vai explicar para você sobre esse entendimento dos patriarcas. Aí mostra ali, acho que é 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 25, que fala que quando a ordem do sacerdócio foi colocada ali por Deus através de Davi, ele colocou ali 24 anciãos, né? 24 homens que adoravam a Deus, que serviam a Deus no templo, né? Ele dedicou ali 24 turnos para servirem a Deus e para adorarem a Deus constantemente. E ali é uma representação da igreja do Senhor, né? Eu não vou me aprofundar muito nisso com você, mas se você comprar uma boa Bíblia de estudo, você vai entender tudo isso aí também. Aí aqui representa, né? Há esses 3 entendimentos. Uns acreditam que são anjos, esses 24 anciãos. Outros acreditam que são os santos do Antigo Testamento, né? Os anciãos do Antigo Testamento. E outros acreditam que é a igreja de Cristo. Eu acredito que é a igreja do Senhor Jesus que está aqui. 24 anciãos não significa que é exatamente que são 24 pessoas, 24 almas que estão lá diante de Deus. Aqui é uma representação da igreja de Cristo. A igreja de Cristo que presta, que vai estar diante do trono, a igreja de Cristo aqui elevada. 24 anciãos representam uma igreja, a maturidade da igreja. Ancião na Bíblia representa a maturidade, representa experiência, representa a vida com Deus. E é assim que a igreja vai estar depois dela ser levada ao céu, passada pelo tribunal, as bodas, receber a sua herança espiritual, receber a sua coroa,
as suas coroas espirituais, tudo. Então esses 24 anciãos, nós acreditamos sim que aqui representa a igreja de Cristo. E o apóstolo João olhou e viu, e ali estava diante do Senhor com as suas vestes, né, como está escrito aqui, com vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Vestidos de branco, como o próprio Senhor Jesus ele falou para a igreja de Sardes, né? Quando ele fala essa palavra aqui para a igreja de Sardes, ó, Apocalipse 3, capítulo 4, ele fala assim, ó: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, porque são dignas. Quando o Senhor, aí Jesus fala assim no versículo 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Olha isso. Quando o Senhor Jesus ele fala essa carta para a igreja de Sardes, ele representa todos os cristãos até hoje, que se identificam, que são como a igreja de Sardes. Todo cristão salvo que não contamina suas vestiduras vai dar essa promessa aqui, Apocalipse 3, né, versículo 4 e versículo 5. O Senhor Jesus falou, vocês têm contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. E esses andarão de branco junto comigo porque são dignos. Versículo 5, ó. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. Então aqui também nós compreendemos, sim, que aqui é a igreja de Cristo, que representa, que está sendo colocada aqui como os 24 anciãos. Agora, se Deus vai escolher de todo o tempo da igreja alguns que vão representar o número exato de 24, aí nós não sabemos isso, né? Se Deus vai escolher exatamente 24 almas que representam a igreja dele para estar, mas aqui a maioria nós acreditamos que aqui representa a totalidade da igreja de Cristo, aqui diante dele, né, já levada, já estando no céu, como nós estudamos até chegar aqui, né? Aí quando fala em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essas coroas de ouro aqui, igreja, não são coroas de rei, né, como nós já vimos aqui antes, não é coroa de rei, mas isso aqui é uma coroa de conquista. É uma coroa de conquista. Como nós estudamos aqui, lembra? As coroas, coroa de glória, coroa de alegria, coroa da justiça, coroa da vida. Nós estudamos aqui as 5 coroas, né? Nós falamos sobre elas nos estudos atrás e que nós falamos aí com você, tá? E aqui a Bíblia também, gente, ela nos dá várias referências com esse entendimento, né? Quando a Bíblia fala ancião, ela está dizendo respeito a conhecimento. Ó. Deixa eu dar só uma parada aqui, daqui a pouco a gente vai voltar. Se você está acompanhando comigo, ó, João capítulo 15, lá no versículo 15 também. João capítulo 15, versículo 15, o Senhor Jesus ele fala assim, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando o apóstolo João ele fala, eu vi 24 anciãos, ali diz respeito a conhecimento, intimidade, vida com Deus. É o que o Senhor Jesus ele fala aqui para os amigos, para os servos dele, para aqueles que andam com ele verdadeiramente. Não, essa palavra aqui não é para aqueles que só andam na igreja, mas é para aqueles que conhecem a Jesus de verdade. Uma coisa é ter fé em Jesus, uma coisa é usar o nome dele, uma coisa é ter fé para alcançar alguma coisa na vida. Agora, outra coisa é ter esse nível de intimidade com ele aqui, que isso aqui é dado para os anciãos, que é a igreja que vai estar diante dele. É o versículo 15 de novo, ó, João 15, 15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E também, né, para ilustrar ali o versículo 4 de Apocalipse, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, lá no versículo 12, diz assim, ó, 1 Coríntios 13, lá no versículo 12, está escrito assim, ó, 1 Coríntios 13, 12 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, ó, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. O apóstolo Paulo ele estava falando sobre Cristo. Se você ler todo o contexto, ele fala assim: agora nós vemos Jesus como por espelho, obscuramente. Igreja, o nosso espelho hoje, em 2025, nosso espelho hoje, ele é claro, ele é nítido, você vê tudo nítido. Agora, o espelho da época do apóstolo João, você não via claro como é o espelho de hoje. O
O espelho, desculpa, do apóstolo Paulo aqui. O espelho na época do apóstolo Paulo era um latão polido, sabe? Um latão que eles poliam, até conseguir ver Aí a pessoa olhava naquele espelho daquela época lá e via algo obscuro ali, não via claramente como o espelho que nós temos hoje, né? Então o apóstolo Paulo, quando ele fala isso, agora nós vemos como por espelho obscuramente, né? Imagina você um latão polido e você tentando ver a sua imagem ali. Você vai ver um borrão ali, era o espelho que eles tinham na época, né? Aí agora vemos obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Aqui é mais uma palavra também que nos reforça lá em Apocalipse 19:4, os 24 anciãos. E diz respeito a conhecer Jesus como na sua totalidade. A igreja é relatada ali como ancião. Mas não quer dizer que é algo velho. Ancião significa que tem um monte de palavras aqui, várias orações, declaração que o Senhor Jesus fala sobre conhecer a Deus, conhecer a Ele claramente, ter pleno conhecimento. Isso diz respeito a uma plena maturidade perfeita, plena maturidade. Ainda, né? Acho que Evangelho de João capítulo 17. Deixa eu voltar lá rapidinho. João capítulo 17. Diz assim também, lá no versículo 3, João 17:3 diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Igreja, ter a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Né? Só esse versículo aqui, às vezes eu pego só esse versículo aqui para poder fazer uma pregação inteira na igreja. Vida eterna, gente, é conhecer a Deus hoje e conhecer a Jesus Cristo hoje, mas conhecer Ele em parte, como o apóstolo Paulo diz lá que eu já li com você. Agora, na eternidade, nós vamos conhecer Jesus plenamente, perfeitamente, na sua totalidade. Isso é a vida eterna, é conhecer a Deus e conhecer Jesus Cristo perfeitamente. Ainda em João 17, lá no versículo 25, o Senhor Jesus fala assim, ó: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Olha isso. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles esteja. Essa palavra também fala a respeito de conhecer a Deus plenamente, plena maturidade. Conhecer o Senhor Deus, o Senhor Jesus, plenamente, né, na sua totalidade. Ainda, eu quero ler uma palavra com você, aqui no Evangelho de João, no capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 1, a palavra diz assim, ó, preste bem atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei a mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui é mais uma promessa do Senhor Jesus a respeito de estarmos com Ele para sempre, né? Aonde eu estou, estarás vocês também, como o Senhor Jesus falou para João, sobe para cá. Ali a igreja vai estar diante do Senhor, não é só nesse versículo não, tá? Quando eu preguei sobre o arrebatamento, se você pesquisar aí, nas partes que a gente falou sobre o arrebatamento da igreja, a gente viu vários e vários versículos aqui na Bíblia, tá? E o Senhor Jesus, ele faz essa declaração, que onde ele estou, nós estaremos com ele também. Volta lá para Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler de versículo 4 novamente, mas só passar por ele. Ó. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus.
Quando nós começamos aqui o estudo do Apocalipse capítulo 1, nós analisamos o que é os 7 Espíritos de Deus, tá? Se eu não estou enganado, está lá em Isaías no capítulo 11, né? Acho que é o versículo 12, né? Espírito de sabedoria, conhecimento, nós já analisamos isso. Então, quando o apóstolo João ele olhou, ele viu isso, ele viu que saem do trono relâmpagos, vozes e trovões. Olha o que vai sair do trono de Deus. Relâmpago, por que relâmpago, vozes e trovões? É porque aqui vai dar início à grande tribulação. Eu acho que no próximo estudo já, eu vou ir com você lá na 70ª semana de Daniel, aí você vai entender o porquê 7 anos de grande tribulação. A gente vai estudar a esse respeito, tá? Porque muitas falam, 7 anos de grande tribulação, mas da onde vem esses 7 anos, né? Esses 7 anos, ele está ali no livro de Daniel, e a gente vai entender isso melhor a partir do próximo estudo, tá? Aí ele fala que ele viu tudo isso, né? Aí ele viu, e ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus diante do trono. Verso 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Igreja, olha isso. Você encontra essa referência aqui, Apocalipse 4:6, você também encontra lá em Ezequiel, tá? No capítulo 1, no versículo 22. Você encontra lá em Ezequiel, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Quando o apóstolo João ele fala assim, ó, vamos ler de novo o versículo 6. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante a cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Esse daqui, igreja, são 4 anjos que estão diante de Deus, você vai ver a função que eles cumprem aqui. Ele viu 4 seres viventes, ele viu cheios de olhos, né? Nas asas, em todos os lugares, por diante como de trás. E aqui no versículo 7, ele fala um pouco, ele tenta descrever com o entendimento dele humano aquilo que ele estava vendo no céu, né? Versículo 7, ó. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. Ele olhou para o primeiro ser vivente, para o primeiro anjo, ele viu que ele era semelhante a um leão. Semelhante a um leão, igreja, representa força e poder, né? O segundo, semelhante a novilho. Ele olhou para o segundo ser vivente, o anjo que está diante do trono de Deus lá na glória, está lá. E ele viu que o segundo é semelhante a um novilho, que representa servidão a Deus, servir a Deus humildemente, né? Servir a Deus com humildade de todo o coração. O terceiro tem o rosto como de homem. O apóstolo João, ele viu aquela visão no céu diante do trono, ele viu 3 anjos, 3 seres viventes, ele viu que o terceiro era semelhante ao rosto de homem. E isso representa que esses seres, eles são racionais. Rosto como de homem representa que eles são seres racionais. Deus nunca obriga ninguém a servir a Ele. Todos os que adoram a Deus têm que servir por espontaneidade, como está escrito em Romanos 12, né? Que a gente tem que prestar para Deus um culto racional. São seres que pensam, que sabem o que estão fazendo, né? E se tem uma coisa que o diabo quer sempre usar, né, para poder humilhar o povo de Deus, é falar: o povo de Deus não pensa. As pessoas não pensam, as pessoas não têm entendimento, é um bando de doido, é um bando de maluco, né? Vocês devem ter ouvido coisas parecidas com essa aqui, né? Só que os seres viventes, esse terceiro que tem como rosto de homem, é um ser racional. Ninguém pode adorar a Deus se não for um culto racional, em espírito, verdadeiramente, né? Com espontaneidade, com amor, nunca por obrigação, porque Deus nunca aceita isso, né? Ou a pessoa não sabe o que ela está fazendo, ela não sabe. Ela não entende o que ela está fazendo. Isso não existe, gente. Isso não existe. É sempre um culto racional. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. O quarto ser vivente era semelhante a uma águia. Quando ela estava voando, o apóstolo João viu esse ser vivente ali em volta do trono. Semelhante a uma águia também pode representar agilidade, destreza. A pessoa, aquele anjo se presta com todo o poder de uma águia para poder servir a Deus, né? Com toda a agilidade para poder servir a Deus, né? Se você jogar no YouTube, acho que se você jogar essa passagem no YouTube aqui, é representação dos anjos de Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Existem algumas montagens que você vê lá em desenho em 3D, que é super bacana, tá? Super bacana. Você joga no YouTube lá depois, montagem em 3D dos anjos que adoram a Deus, também lá em Ezequiel capítulo 1. Aí você vai ver
que tem umas animações em 3D que é super bacana, né? Que pegaram essa palavra aqui e colocaram em 3D, fizeram uma forma de um desenho muito bonito, como mais ou menos como o apóstolo João estava vendo ali na época, ali, né? Os anjos voando. É muito bacana você assistir esses vídeos no YouTube também, tá? Versículo 8. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha isso. O apóstolo João, quando ele olhou aqueles 4 seres viventes diante do trono, e ali o Senhor Jesus deu um entendimento para ele que eles não têm descanso. Aliás, antes disso, que cada um deles eles tem 6 asas. Imagine isso, um anjo com 6 asas ali. E aquelas asas cheios de olhos na face dos anjos, por detrás, nas asas, por dentro das asas, por fora das asas, cheios de olhos ali, colocados diante do trono, observando claramente. Aqui tem vários significados também, né? Olhando claramente, observando todas as coisas com toda a atenção naquilo que eles estão fazendo, né? Anjos, 4 anjos ali, 6 asas cada um, cheios de olhos, por dentro das asas, por fora das asas, por todos os lugares. E o Senhor Jesus deu entendimento para ele aqui no versículo 8, ó. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Olha isso. A função desses anjos até então é adorarem a Deus continuamente, adorar a Deus continuamente, declarando: Santo, Santo, Santo. Você encontra essa expressão várias vezes na Bíblia. Deus adorado sempre 3 vezes, representando também o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representando também a sua totalidade, a sua glória. E a função desses anjos até então é adorar a Deus, adorá-lo, servir Ele, declarando, adorando ao Senhor plenamente, né? Como ele diz, o Todo-Poderoso é aquele que era, que é e que há de vir. Você vai ver aqui no capítulo 5 daqui a pouco que eles estão junto com a igreja, junto com os anjos, adorando, porque agora o Senhor vai vir. Ele vai vir para quê? Ele vai vir para assumir a terra novamente, né? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco a partir do capítulo 5, ó. Ainda diz assim, versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, porque eles têm um tempo deles para eles fazerem isso, né? Claramente ali diante de Deus. Aí diz assim, versículo 10, os 24 anciãos, que nós já estudamos isso uma outra passagem, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Igreja, olha isso, nós já estudamos isso aqui antes. Nesse ponto, os 24 anciãos é a igreja glorificada, vai pegar as suas coroas de recompensa, que nós já estudamos isso aqui. Vai pegar as suas coroas e vai tirar da sua cabeça, e nós vamos colocar aos pés do Senhor Jesus, adorando a Ele. Porque no reconhecimento que aquela coroa não é mérito próprio, o mérito é de quem a deu, né? É do Senhor. Versículo 11, ó, declarando, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, porque por causa da tua vontade vieram a existir. Nós já estudamos isso aqui, né? Quando nós falamos sobre o tribunal de Cristo, sobre o galardão, a igreja de Cristo vai pegar suas coroas e vai depositar aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Aquelas coroas representam glória, honra e poder que a igreja vai receber no tribunal de Cristo. E toda a igreja, como um ato só, vai se prostrar diante do Senhor naquele trono, vai se prostrar. E com certeza todos seremos tomados de um temor
inimaginável e reconhecendo que aquelas coroas, aquela glória, aquela honra, aquele poder, toda a glória que a igreja vai receber, vai reconhecer que é tudo por causa dele, né? Que foi ele que deu, que foi ele que conquistou tudo lá naquela cruz, né? Representa também tamanha humildade, né? Tamanha humildade, coisa que falta muito nos homens hoje, né? Falta muito nos homens hoje. Por que Deus não unge tanto? Por que Deus não faz mais tanta coisa? Porque o homem se perde, né? Quanto mais um homem conseguir manter o coração humilde, mais Deus dá. Então, aqui nesse capítulo 4, nós vamos entrar no capítulo 5 ainda aqui. Aqui nesse capítulo 4, aqui inicia-se o período da grande tribulação. Aqui o Senhor, a igreja vai estar diante do trono, o apóstolo João teve aquela visão do trono, e ali os anjos adorando, né? Como está escrito no finalzinho do versículo 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Agora aqui o Senhor Jesus, ele há de vir. Eu gosto muito desse capítulo 5, que eu vou entrar nele com você aqui, ó. Vamos lá. Capítulo 5 tem um subtítulo que diz assim, ó. A visão do livro selado com 7 selos e a do Cordeiro. Aqui no capítulo 5, o apóstolo João, ele teve a visão de um livro selado, um rolo selado. Ele teve a visão de um livro selado e ele teve a visão aqui também do Cordeiro, né? Nós vamos entender o que é esse livro que estava selado, que o apóstolo João viu, né? Versículo 1, Apocalipse capítulo 5, versículo 1 diz assim, ó. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Igreja, olha isso. Vamos entender isso aqui. Vamos ler só o versículo 2. Ó, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Olha isso. O apóstolo João, ele viu na mão daquele que se acha sentado no trono um livro. Um livro, ou dependendo da sua tradução, tá um rolo selado. E ele diz aqui no versículo 1, ó, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, verso 1, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Igreja, um livro escrito por dentro e por fora, é mais bem entendido, dependendo da sua tradução, um rolo, um pergaminho enrolado, escrito por dentro e por fora. Igreja, esse tipo de livro, de rolo, né, escrito por dentro e por fora, ele representa, igreja, um contrato. Ele representa contratos de venda, de compra, de coisas que eram alugadas. Naquela idade, há 2000 anos atrás para mais, né, desde quando começou a escrita, quando uma pessoa comprava ou vendia uma terra, alugava alguma coisa, fazia qualquer negócio, eles pegavam um rolo e escreviam ali dentro daquele rolo, daquele livro, por dentro e por fora. Isso aqui representa o contrato da época. E aquele livro, aquele rolo, estava selado, como está escrito aqui, e de todo selado com 7 selos. Igreja, os romanos, nas suas escrituras de negócio, eles também usavam 7 selos. Quanto mais importante era uma escritura, mais selo tinha, para que ninguém conseguisse abrir aquele rolo, que ninguém conseguisse abrir aquele livro e acrescentasse alguma coisa dentro dele. Então, quanto mais importante, mais selos. O limite era 7. Os hebreus, eles usavam 3 testemunhas e 3 selos. O mínimo que eles usavam. Dependendo do valor da escritura que eles usavam, do negócio que eles iam fazer, eles pegavam 3 testemunhas, escreviam também por dentro e por fora, e dependendo da importância, no mínimo, eles pegavam 3 testemunhas e colocavam 3 selos. Agora, quanto mais importante era aquele negócio, quanto mais importante era aquele rolo, o rolo era aquele contrato, aquele documento, mais pessoas e mais selos eles colocavam. Então, o 7 representa a total importância desse livro que o apóstolo João viu, que estava na mão do Senhor Jesus. Mais importante é o que ele viu. Viu ali, e no versículo 2, ó. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Olha isso. Quando um negócio era feito, quando havia uma escritura,
aquele documento era uma escritura, né? Era um documento de um negócio e muitas vezes também era uma escritura de uma terra. Uma escritura de uma terra, quando eles faziam um negócio nessa época aqui, também era dessa forma. Escrito por de dentro e por fora, mas totalmente selado. E só podia abrir o dono daquela terra. A pessoa que ia comprar aquela terra, era fechado aquele negócio, e aquela escritura, aquele livro, aquele rolo selado, ficava ali daquela forma selado. E somente aquelas pessoas que eram donas da terra ou que estavam envolvidas no negócio podiam abrir aquele livro. Então, o apóstolo João, ele diz assim, ó, versículo 2, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Igreja, esse livro aqui, a gente entende melhor como sendo uma escritura. Quando você compra uma boa Bíblia de estudo, você vê que todo documento importante era dessa forma aqui. Escrito por de dentro e por fora e colocado nele selos. Máximo 7 da importância e o mínimo com 3 que os hebreus usavam. E o apóstolo João falou que ele viu um anjo forte. Esse anjo clamava, ninguém é digno de abrir esse livro. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém se achava digno. Esse livro, igreja, esse rolo selado, isso aqui é uma escritura selada da terra. Isso aqui é uma escritura da terra. Você vai entender isso melhor. Igreja, a terra hoje, ela foi dada aos homens. Antes mesmo lá no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 1, essa terra aqui, ó, há bilhões e bilhões de anos atrás, essa terra aqui, quem habitava nessa terra? Os anjos de Deus. Pode ser que mais para frente eu vou abrir isso com você na Bíblia. O Senhor Deus, ele pergunta para Jó, né? Quando Jó começa a questionar Deus pergunta assim para Jó, Jó, aonde você estava quando as estrelas da alva adoravam alegremente? As estrelas da alva eram os anjos que adoravam a Deus alegremente aqui nessa terra. Quando Lúcifer declarou, eu subirei aos mais altos céus e acima do trono colocarei meu trono, acima das estrelas, subirei. Por que ele disse eu subirei? Porque ele estava aqui nessa terra adorando a Deus com os anjos. Existem várias passagens, tá? Só quando eu foco em estudar isso com você hoje. Essa terra aqui, há bilhões de anos atrás, os anjos habitavam aqui, a terça parte dos anjos habitavam aqui. A Bíblia diz que Lúcifer, ele era um anjo da guarda. Ele era tá escrito bem assim, ó, Lúcifer, ele era o querubim da guarda ungido. Aí a gente fala, por que Lúcifer era o querubim da guarda ungido? Ele guardava o quê? Deus tinha inimigo para ele ser um querubim da guarda ungido? Não era que Deus tinha inimigo. Lúcifer, ele era responsável por guardar o louvor. A Bíblia diz em Isaías e em Ezequiel que quando Lúcifer ele foi criado, está escrito bem assim, ó, quando foste criado foram feitos em ti os teus ornamentos, os seus pífaros e os seus tambores. Você pode estudar isso. Pode ser que mais para frente eu vou pregar para você sobre Lúcifer aqui mais para frente. Então está escrito na Bíblia, você pode jogar no Google e pesquisar. Quando Lúcifer foi criado, está escrito assim, foram feitos em ti os teus ornamentos, os seus pífaros e os seus tambores. Ali representa o poder de louvor, da glória a Deus, da adoração que foram colocadas em Lúcifer. E ali ele estava aqui nessa terra com a terça parte dos anjos. Então a terra foi tirada, né? A terra era dos anjos. Quando Lúcifer subiu aos céus, ele foi enviado para essa terra como um raio. E ali ele foi afundado no brilho das pedras que ele andava, como você encontra na tua Bíblia. E ali, durante bilhões e bilhões de anos, a terra ficou numa escuridão. O universo ficou apagado numa escuridão tremenda. Porque do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 de Gênesis por versículo 2, existe um intervalo de bilhões e bilhões de anos. Quando Deus ele fala assim, haja luz, Deus ele estava manifestando a glória dele, porque todo o universo estava apagado quando Lúcifer caiu. Essa terra aqui, ela ficou afundada em bilhões e bilhões de anos de trevas e escuridão. Passaram-se bilhões e bilhões de anos. Depois, tudo que tomou conta dessa terra aqui foi a água. Foi as águas e o Espírito Santo pairava por sobre a face das águas, já lhe envolvendo e aguardando a ordem do Deus Pai. E quando Deus falou lá em Gênesis, né, haja luz, ali o Espírito Santo ele foi criando todas as coisas. E ali o Senhor fez um ser
para que ocupasse o lugar de Lúcifer na adoração. E esse ser é o homem. E daquele ponto em diante, o Senhor Deus, ele deu a terra ao homem. Ali ele criou Adão, criou Eva, toda a sua descendência em diante. Só que Adão e Eva, ele caiu, né? Adão caiu em pecado. E o que aconteceu? Lúcifer, o diabo, ele assumiu a autoridade da terra novamente. Ele assumiu. Né? Eu gosto muito dessa palavra. Pode ser que mais para frente eu pregue essa palavra inteira para você, porque eu estou só fazendo um resumo. Então, quando Adão ele caiu, Adão entregou para Lúcifer toda a autoridade. Se você ver lá na tua Bíblia, acho que é Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, na tentação do deserto, o diabo falou assim para Jesus, está escrito assim que o diabo mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e falou assim, bem assim para Jesus, tudo isso eu te darei, porque isso me foi entregue. Acho que está em Lucas 4, se eu não me engano. Só você ver Lucas lá, a tentação de Jesus. O diabo fala bem assim, tudo isso eu te darei porque me foi entregue. O diabo quis comprar Jesus, falou, eu vou te dar toda a glória, todo o reino, porque isso me foi entregue. Quem foi que entregou aqui todos os reinos do mundo para o diabo? Foi o próprio Adão. Ele entregou tudo. Então a terra no início pertencia a Lúcifer e aos anjos que adoravam a Deus. Tem várias passagens na Bíblia, tá? Fala a esse respeito. Lúcifer tentou subir, foi destruído nessa terra o Espírito Santo e Deus decidiu fazer um ser, uma raça, um homem dali do pó da terra para que adorasse ele. O homem caiu, Lúcifer assumiu novamente a autoridade da terra. E o Senhor Deus, muitos anos depois, ele quis criar um povo de Israel, um povo forte e poderoso. Assim como Satanás também tinha os povos dele também nessa terra. Não que o diabo criou ninguém, tá? Mas são pessoas que começaram a ser descendentes dos filhos de Noé e foram se desenvolvendo nessa terra, e pessoas que eram terríveis e perversas, e que o diabo passou a dominar essas pessoas. Só que ali Deus fez um povo para ele. Por isso que o povo de Israel guerreou tanto com os povos da antiguidade. Tanto que a ordem de Deus para o povo de Israel era destruir todos os povos, os seus deuses, os seus animais, tudo, porque tudo pertencia ao diabo que aquele povo tinha. E Deus criou um povo para que esse povo fosse subjugado, para que Satanás fosse repreendido, amarrado, deixasse de agir, que a glória de Deus tivesse todo o poder nessa terra. Só que Israel cumpriu essa função durante um tempo, depois Israel caiu, se afastou da graça de Deus e o inferno dominou essa terra novamente. Aí o que aconteceu? Muitos anos depois o Senhor Deus enviou o Filho, o Senhor Jesus, que ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu tudo. E o Senhor Jesus, ele não comprou para si somente as almas, as pessoas, mas ele comprou a terra também. Ele comprou a terra. O Senhor Jesus, durante 3 dias, ele foi ao inferno. Lembra que eu já li com vocês aqui em Apocalipse que o Senhor Jesus ele tem a chave da morte e do inferno com ele? Ele tem a chave de tudo. O Senhor Jesus foi ao inferno e ele também tomou a escritura da terra. Ele tomou nas mãos dele. Ele tomou a escritura da terra, levou com ele para o céu. E ali o que ele fez? Ele entregou a terra aos homens. Hoje a terra não pertence ao diabo. A terra é do Senhor Jesus, mas ela está entregue aos homens. Então é o homem que determina. É o homem que determina se Deus é que vai abençoar a terra, que vai abençoar, tomar o controle, ou se é o diabo que vai agir. Como é que o homem determina isso? Através da sua vida. Quando o homem vive em pecado, ele libera Satanás para agir. Ele dá autoridade para o diabo amaldiçoar e arrebentar, trazer todo tipo de sofrimento, destruição, peste, praga, furacão, pandemia, epidemia. Tudo isso é consequência de pecado do homem. Agora, quando o homem, a gente vai entender isso a fundo quando a gente chegar lá no milênio, tá? Quando a gente chegar no capítulo 19 aqui de Apocalipse, que a Bíblia fala que Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos, aí eu vou entrar fundo nisso aí com você. Aí eu vou ler com você lá em Gênesis, eu vou explicar tudo isso para você aqui, só que eu vou demorar pelo menos uns 2 estudos aqui pra gente ver isso a fundo, tá? Então, a terra hoje é dada para os homens. Quando o homem se santifica, busca a Deus, a terra é abençoada. Deus repreende o mal e o homem governa sobre tudo pelo poder de Deus. Agora o Senhor Jesus ele vai voltar. Aqui no capítulo 5, o Senhor Jesus ele pega a escritura selada da terra. Tanto que também tem um versículo na Bíblia, lá no livro de Jó, quando eu for pregar no milênio, eu vou abrir lá com você. Lembra quando os filhos de Deus se reuniram diante de Deus? Os filhos de Deus se reuniram diante de Deus. Ali é uma reunião de prestar contas, né? E ali estava no meio deles também Satanás, lembra? Tá lá em Jó.
Aí Deus perguntou assim para Jó, Jó, da onde vens? Desculpa, Jó não, né? Satanás, de onde vens? Aí o diabo respondeu assim, de rodear a terra e passear por ela. Agora eu te pergunto, Deus não sabe de alguma coisa? Deus sabe de tudo. Então por que está na Bíblia lá que Deus pergunta, Satanás, de onde vens? Quando Deus perguntou para o diabo de onde ele vem, não é porque ele não sabia não, gente. Ele fez aquela pergunta ali por misericórdia de nós e para que a gente compreendesse uma coisa. Deus sabe de tudo. Quando ele pergunta assim, diabo, de onde vens? Ele fala de rodear a terra e passear por ela. Ali, quando você examina essa palavra a fundo, Deus ele perguntou aquilo para que nós entendêssemos algo. O diabo falou de rodear a terra e passear por ela. Rodear a terra, gente, é um costume de quem é proprietário, de quem é dono. Eu não sei onde você mora, você pode morar num apartamento, se você tem uma varanda, você pode morar numa casa, que você tem um quintal, se você tiver um sítio, uma fazenda, constantemente, sempre você está rodeando a sua terra. Ah, eu moro num apartamento, eu tenho uma varanda, você sempre passeia ali pela sua varanda para você ver como é que tá. Se você mora numa casa, você tem um quintal, vira e mexe, você passeia ali no seu quintal para ver como tá. Rodear a terra e passear por ela significa posse, significa ser dono da terra. Quando Deus perguntou para o diabo de onde vens, não era porque Deus não sabia, Deus sabe de tudo, mas ele perguntou aquilo para que nós entendêssemos. Existe um ponto quando você tem que usar quando você vai estudar a Bíblia, é igual quando Deus falou para Ezequiel, Deus perguntou para Ezequiel, pode acaso esses ossos secos voltarem à vida? Aí ele falou, Senhor, tu sabe, você tem que partir de um ponto, ó. Toda vez na Bíblia que Deus faz uma pergunta, não é porque ele não sabe, é porque ele quer chamar a gente para arrazoar com ele quer chamar a gente para examinar, ele quer revelar coisas. Toda vez na Bíblia que Deus faz uma pergunta, é porque ele quer revelar algo naquela pergunta. Ele quer fazer você arrazoar, ele quer fazer você pensar, ele quer fazer você buscar um entendimento, Por que Deus fez essa pergunta? Ele quer fazer você buscar para você entender o que ele quer revelar através daquela pergunta que ele fez. Então, quando o Satanás ele disse de rodear a terra e passear por ela, ali, igreja, ele estava se apresentando diante de Deus. E muita gente pensa assim, mas pastor, por que o diabo se apresentou lá diante dos filhos de Deus, lá na reunião que Deus fez com Jó? Igreja, isso aqui é um outro ponto mais para frente. Vou falar só por cima hoje, ó. Só pode se apresentar diante de Deus quem tem reino. Você tem que entender isso, tá? Só pode estar diante de Deus quem tem um reino. Quem não tem reino não pode comparecer diante de Deus. Por isso também que o Senhor Jesus, lembra que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Lembra que Jesus também falou em outra palavra que o reino de Deus estará dentro de vós, entre outras tantas, tá? Entre outras tantas, mas isso aqui é um princípio. Só pode estar diante de Deus quem tem reino. Só pode estar diante de Deus quem tem posse. A Bíblia diz, num dia que os filhos de Deus se reuniram, diante de Deus, está lá em Jó, veio também Satanás no meio deles. Os filhos de Deus se reuniram diante de Deus, ali não eram homens, ali eram os anjos, eles estavam prestando conta do serviço dele. E a Bíblia fala assim, veio também Satanás entre eles. Por que esse também? Esse também significa que o diabo não era uma pessoa bem vista no meio dos filhos de Deus, mas veio também. Por que também veio Satanás? Porque ele tinha direito de estar lá. Por que o diabo tinha direito de estar no meio dos filhos de Deus? Porque Adão vendeu a terra para ele novamente. A terra pertencia a ele, com a terça parte dos anjos. Aí eles adoravam a Deus aqui nessa terra. Essa terra aqui era um conservatório de louvor. E daqui saiu o louvor para Deus. Só que ele se revoltou, né? A Bíblia diz que na ganância deles, no orgulho, ele se corrompeu com os outros anjos, subiram ao céu ali, Deus precipitou eles tudo aqui na terra, viraram tudo demônio, viraram tudo anjo caído. E ali ele perdeu a terra bilhões de anos depois, do versículo 1 para o versículo 2 de Gênesis. Deus fez um povo para ele, a partir do homem. Aí o Satanás foi lá, né? Encostou ali no paraíso, que era aqui na terra. Encostou ali, enganou a Eva, mas não Adão, porque Adão sabia o que ele estava fazendo. Adão foi lá, pecou, caiu, e o diabo foi assumir a autoridade tudo de novo. Aí nos dias, está lá em Jó, num dia que os filhos de Deus se reuniram, também Satanás estava lá. Esse também porque ele não era bem-vindo, mas era direito dele estar lá. Por quê? Porque ele possui um reino. Por isso que Deus perguntou, de onde você veio? Ele fala de passear a terra e rodear por ela. Por que passear a terra e rodear por ela? Porque até aquele momento ele era dono da terra de novo. Ele era proprietário da terra de novo. Então o dono de uma terra, ele passeia e rodeia por ela.
Davi, quando ele era para Davi estar na guerra, mas por que Davi caiu? Ele não ia para a guerra, e onde que Davi estava? Davi estava passeando no palácio, Davi estava andando na terra dele, né? Quando eu chegar no milênio, eu vou pregar essa palavra fundo para você. Passear e rodear a terra significa posse. O diabo tinha um reino, por isso ele podia chegar diante de Deus. Por isso ele tinha autoridade de estar lá. Deus não queria ele lá, mas como o reino, como foi entregue para ele, como ele diz lá para Jesus, lá em Lucas capítulo 4, eu te dou tudo isso porque isso me foi entregue. Me foi entregue, não foi Deus que deu, foi Adão que deu para ele. Então, igreja, assim é até hoje. Quando o homem vive em pecado, quando o ser humano vive em pecado, aquela pessoa dá autoridade para o diabo agir na vida dela. Agir, arrebentar emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, financeiramente, na família, em tudo. Agora, quando a pessoa se santifica e honra a Deus de verdade, aí o diabo é amarrado, aí é Deus, o Espírito Santo, que vai agir na vida daquela pessoa. Então, Satanás se apresentou ali porque ele tinha um reino. Hoje ele não tem mais o reino da terra. O reino da terra hoje é dado para os homens. O Senhor Jesus pegou a escritura da terra, pegou essa escritura e levou com ela para o céu. Eu vou ler com você, depois a gente vai voltar. Vamos ler de novo aqui, ó. Apocalipse capítulo 5. Vamos ler de novo o versículo 2. Apocalipse capítulo 5, verso 2 diz assim, ó. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pôde abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, né, o apóstolo João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos, que representa a igreja do Senhor, me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha isso. No capítulo 6 em diante começa a abertura do primeiro selo. Aí começa a vir os primeiros 3 anos e meio de grande tribulação, que a gente vai chegar lá. Mas um dos anciãos, a igreja, agora conhecendo o noivo por inteiro, plenamente, por completo. O apóstolo João tendo aquela visão do céu, ele chorava muito. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Ninguém foi achado digno de desatar o selo. Ali era uma escritura. Ali o apóstolo João sabia que havia um plano de Deus ali, só que ninguém podia abrir aquele livro. Mas um dos anciãos disse, versículo 5, todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha isso. Ninguém vai poder abrir aquele livro, a não ser o proprietário. Ninguém vai poder abrir aquela escritura, a não ser o proprietário, que é o próprio Senhor Jesus. Eu vou ler com você uma palavra em Jeremias, e no estudo que vem a gente vai voltar aqui, tá? Nesse ponto aqui do versículo 5 em diante. Abra lá comigo, Jeremias capítulo 32. Vai lá comigo. Jeremias capítulo 32. O apóstolo João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir. Ninguém é digno de abrir, só o Senhor. Aquela escritura é a escritura título da terra. No capítulo 6, o Senhor Jesus vai começar a desatar os selos, vai começar a vir todos os horrores que Deus vai enviar, o julgamento que Deus vai enviar sobre as pessoas dessa terra aqui, que a gente vai abordar isso no capítulo 6. Agora, ó, preste bem atenção aqui, ó. Jeremias capítulo 32, tem um subtítulo que diz assim, ó. Jeremias compra um campo em Ananote. Versículo 1 diz assim, ó. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. No ano 10º de Zedequias, rei de Judá, ao 18º de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda, que estava na casa do rei de Judá. Pois Edequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo, por que profetizas tu o que o Senhor diz que entregaria esta cidade nas mãos do rei da Babilônia? Ele a tomaria? Que Zedequias, rei de Judá, não se livraria das mãos dos caldeus, mas infalivelmente seria entregue nas mãos do rei da Babilônia.
e com ele faria boca a boca e o veria face a face. E que ele levaria Zedequias para a Babilônia, onde estaria até que o Senhor se lembrasse dele, como este disse, e ainda que pelejasseis contra os caldeus, não serias bem-sucedido. Disse Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, igreja, se você ler aqui o livro de Jeremias, você estudar, você vai ver que Deus se aborreceu aqui com o rei, né, que era do povo de Deus, e Deus profetizou sobre ele que viria um rei da Babilônia, escravizaria ele e levaria ele escravo para uma terra junto com todo o povo. E ali esse rei de Israel, ele ficou irado e mandou prender Jeremias no palácio. Mandou prender Jeremias ali porque ele se revoltou com aquela palavra, aquela repreensão. Agora, versículo 6, ó, de novo. Disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti, dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Igreja, eu expliquei para vocês aqui sobre tipos de Cristo antes. Eu expliquei para vocês aqui que várias passagens que aconteceram no Antigo Testamento é uma representação do que o Senhor Jesus Cristo vai fazer nos últimos dias, está fazendo nos últimos dias, né? Agora, foi dada uma ordem para ele, porque a você cumpre o direito de resgate, cumpre comprá-lo aquele campo, versículo 8, Jeremias 32, 8. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, a Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse, compra agora o meu campo, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Olha isso, a palavra que veio a Jeremias. Compra aquele campo, porque teu é o direito de resgate. Compra ele. Foi o que o Senhor Jesus fez também naquela cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele comprou para si todas as almas que se arrependem, se libertam de Satanás e o amam de todo o coração. Mas ele também comprou a terra de volta. O Senhor Jesus comprou essa terra e lá no capítulo 5, ele pegou a escritura da terra e ele vai começar a abrir os selos para poder devastar com toda essa terra aqui na grande tribulação, para ele poder trazer o reino milenar dele aqui, tá? Aí, isso aqui é uma representação que aconteceu com Jeremias. Jeremias aqui no estudo bíblico, ele é conhecido como um tipo de Cristo. Então, uma obra que o Senhor fez através de Jeremias, ele faz também com o Senhor Jesus Cristo aqui e vai fazer em Apocalipse no capítulo 5, versículo 9, ó. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, e os estatutos, como a cópia aberta. Igreja, olha, isso aqui foi uma ordem de Deus para Jeremias. Jeremias, compra aquela terra. Ele falou, eu comprei aquela terra, peguei a escritura, fechei-a com selo. Como ele diz aqui, versículo 11, ó, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, e os estatutos, como também a cópia aberta. Igreja, a escritura selada, ela está com o Senhor Jesus, que é a escritura posse e título dessa terra aqui. E ele vai abrir, porque ele vai mudar toda essa terra para poder trazer o reino dele para cá. Que vai ser 1000 anos que Jesus vai reinar aqui na terra. E assim como existe uma escritura selada, isso daqui foi a ordem de Deus, e os israelitas usaram isso aqui sempre. Toda vez que se comprava uma posse, fazia uma escritura, fazia 2 cópias, uma selada, fechada com selo, e uma aberta. Existe uma escritura que está nas mãos do Senhor Jesus. Está nas mãos dele. E essa escritura ele vai começar a abrir, onde vai começar a vir todos os horrores que a gente vai ver na grande tribulação mais para frente. Só que existe também uma cópia aberta. E essa cópia aberta é a palavra de Deus que nós temos hoje. Você vai entender isso melhor ainda. Vai também a cópia selada também com uma cópia aberta, versículo 12. Dei-a a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas
que assinaram a escritura da compra e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, olha o verso 14, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Igreja, eu amo essa palavra aqui. Deus falou para Jeremias, aí Jeremias deu uma ordem aqui, né? Como diz aqui, versículo 13, ó. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro para que se possa conservar por muitos dias. Meu Deus do céu. Pega essa cópia da escritura, pegue a cópia, tanto a fechada, a selada como a aberta, e mete-as dentro de um vaso, para que possam se conservar por muitos dias. A escritura da compra, que está nas mãos do Senhor Jesus no céu, que ele vai abrir os selos, e vai começar a vir todo o sofrimento sobre essa terra na grande tribulação. Mas a ordem de Deus para Jeremias, ele falou para Baruque, mete essas escrituras dentro de um vaso, para que possa se conservar por muitos dias. Para que possa se conservar, igreja. Nós somos hoje um vaso de barro. Você conhece a palavra, você sabe que a Bíblia nos coloca como um vaso de barro, para que a excelência seja do poder de Deus. A escritura tem que estar colocada dentro do vaso de barro, para que a escritura se conserve e assim o vaso seja precioso, gente. Um vaso, ele só é precioso dependendo daquilo que ele carrega, dependendo daquilo que está dentro dele. Deus deu essa ordem, mete as escrituras dentro do vaso para que se conserve por muitos dias. Versículo 15, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Igreja, olha isso. Foi Deus que deu essa ordem, Deus tratou dessa forma. A escritura título da terra, do planeta Terra, hoje está com Jesus Cristo, está com Ele. Quando a gente chegar lá no capítulo 19, no milênio, eu vou a fundo com você lá em Gênesis, lá, para explicar, como eu expliquei um pouco por cima, que você já deve ter entendido isso. A escritura, gente, hoje também, ela deve estar dentro do vaso de barro, dentro de nós. Dentro de nós. A escritura tem que estar dentro de você. A escritura, a título da terra, a escritura tem a fechada, a selada, que está com Cristo, e tem a aberta. A aberta, ela está aqui hoje. Que é a herança que o Senhor nos dá. A herança. Essa escritura, ela tem que estar dentro de nós. Não é apenas ter fé em Deus, acreditar em Deus, ou ter um versículo, não. Essa escritura tem que estar gravada dentro do seu coração, ela tem que estar dentro de você. Ela tem que estar dentro da sua alma. Isso nos dá o quê? A riqueza da esperança. Como Deus falou aqui, ó, olha a esperança. Lembra que eu expliquei no estudo passado? Fé para as promessas do agora, esperança para o que vai vir depois. Olha o que Deus falou para ele no versículo 15. Ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ó, olha a esperança. Ainda se comprarão futuro. Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Deus encheu eles de esperança. Deus falou, pega essas escrituras e coloca dentro de um vaso de barro para que elas se conservem. Porque ainda se comprarão casas, campos, vinhas nesta terra. Com aquela escritura que tem que estar conservada dentro do vaso de barro. Com aquela escritura dentro do vaso de barro, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. A terra que foi comprada, igreja, o Senhor Jesus, ele comprou essa terra de novo. Ele tomou ela das mãos do diabo, de Satanás, que Adão tinha entregado para ele. Ele tomou ela. E quando essa escritura aberta, a fechada está com Cristo, quando a aberta ela fica comigo e com você, que é a palavra dele, a gente é rico de esperança. A gente recebe o verdadeiro poder de Deus para reinar nessa terra aqui hoje, reinar sobre todo o mal. Só que infinitamente mais reinar na vida eterna, quando a noiva voltar com o Senhor Jesus. Ali no capítulo 5,
É o Senhor, a igreja com Cristo no céu. O apóstolo João teve aquela visão do Senhor no trono, segurando uma escritura selada, escritura, título da terra que está na mão dele. E o apóstolo João não viu ninguém digno de abrir, ninguém, a não ser o dono da terra, que é o Senhor Jesus. E lá no capítulo 6, que a gente vai ler depois no outro estudo, o Senhor Jesus vai começar a abrir os selos. E quando ele abriu o primeiro selo, o segundo, o sétimo selo, você vai ver os flagelos que vão começar a vir sobre essa terra. Porque ali o Senhor, ele vai devastar essa terra, ele vai abalar toda essa terra para ele poder trazer o reino dele aqui. Mas para ele trazer o reino dele aqui, ele não vai colocar sobre a base humana que está na terra hoje, não. Ele vai destruir com tudo. Você vai entender isso na grande tribulação, quando eu ler lá com você. Para o Senhor Jesus trazer o reino dele, ele nunca vai colocar o reino dele em cima da base humana, da base terrena, não. Primeiro ele vai acabar com toda a base humana e terrena. Por isso vai ser os flagelos da grande tribulação, para destruir com tudo aquilo que o homem acredita, com tudo aquilo que o homem confia. Vai ter flagelo que vai vir sobre a água doce, água salgada, sobre os animais, sobre as árvores, sobre a lua, sobre o sol. O céu vai ser recolhido. Quer dizer, Deus vai arrebentar com tudo aquilo que o homem colocou a base dele. E quando o Senhor Jesus ele abrir todos os selos, dos selos vai vir as taças, vai vir as trombetas, que a gente vai ver depois. Quando o Senhor ele devastar com tudo aquilo que o homem confia, aí ele vai vir com a sua igreja para reinar aqui durante 1000 anos. Ele vai trazer o reino dele aqui. Só que não nessa base humana, vai ser uma terra glorificada, que nós vamos entender isso em Apocalipse lá para frente, tá? Eu vou terminar por aqui por hoje com vocês. Provavelmente na sexta-feira nós estaremos aqui. Tá? Aí a gente vai voltar lá para Apocalipse capítulo 5. Então, guarde essa palavra. Essa palavra aqui de Jeremias 32 é a ordem do Senhor para Jeremias e é o que o Senhor faz até hoje, que o Senhor Jesus vai fazer. E se você ler essa palavra Jeremias 32, você fala, uma palavra velha, tantos anos, o que tem isso a ver com a gente hoje? Tem tudo a ver. Aí você lê essa palavra, pega a escritura selada e aberta, faz uma cópia e coloca lá dentro, coloca dentro do vaso para que se conserve. Aí você estuda Apocalipse capítulo 5, aí você compreende que a selada está com o Senhor no céu. E quando ele abrir o selo é só devastação, mas a aberta está conosco hoje, para quem quiser tomar posse da herança. Para quem quiser. Só que essa escritura tem que estar dentro de você. Você tem que ser esse vaso de barro. Esse vaso. Como tantas passagens você sabe que você tem que ser um vaso na mão do oleiro. Como o apóstolo Paulo também disse, né? Que a excelência vem de Deus, né? Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na fraqueza, né? Que o Senhor Deus colocou a glória dele em vasos de barro. O apóstolo Paulo fala isso. Deus colocou a glória dele em vasos de barro para que a excelência seja toda dele. Então essa escritura é isso daqui, aberta é essa daqui, ó, o direito à herança. Eterna no céu, tudo é herança aqui, toma posse da glória, da unção, do Espírito Santo, das virtudes, das bênçãos espirituais, ter autoridade sobre esse mundo, sobre vírus, sobre doença, sobre demônio, sobre tudo, reinar com Cristo aqui nessa terra, reinar hoje, não ser escravo do diabo, nem escravo do pecado, reinar sobre a sua velha natureza, reinar sobre demônio, reinar sobre o pecado, hoje, reinar sobre tudo, mas para isso a escritura tem que estar dentro de você, tem que compreender isso. Escritura, título da terra, tem que estar dentro de você, para você reinar espiritualmente nessa terra, para você prosperar, para você ser abençoado aqui em tudo. E dentro dessa escritura poderosa, título da terra, é a escritura do reino de Deus. Compra também sua, se você já entregou a sua vida para Jesus, você foi comprado por sangue, como nós já vimos aqui várias vezes, tá? Nós somos comprados, por quê? Porque antes a humanidade pertencia a Satanás, pertencia ao diabo. E o Senhor Jesus comprou tudo lá naquela cruz, tá bom? O diabo não é dono da terra mais, ele não é, ele já foi. Ele foi 2 vezes, né? Ele foi no início, quando ele era anjo de Deus, e ele foi depois, quando Adão passou para ele. Só que hoje ele não é mais dono de nada. Aí ele teve povos dele, os filisteus, os jebuseus, e Deus fez um povo dele, Israel, para poder dominar sobre tudo. Israel falhou, e hoje é a igreja de Cristo. O Senhor veio como Salvador, derrotou a morte na cruz, derrotou o diabo na cruz, comprou os povos para ele, quem quiser, ele comprou, todo mundo que quiser, ele comprou tudo para ele, ele resgatou, né? O Senhor Jesus veio para nos resgatar, porque a humanidade estava sequestrada por Satanás, então ele resgatou, e hoje quem quiser anda com Cristo, tá, gente? Então na sexta-feira provavelmente a gente vai voltar no Apocalipse 5, e depois a gente vai para o 6 em diante, que é a abertura dos selos ali.
Aí talvez eu vou com vocês lá em Daniel depois para a gente entender das 70 semanas de Daniel, tá? Aí a gente vai entender a última semana de 7 anos, que é o período da grande tribulação, que vai se cumprir em nome de Jesus, tá? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Cada um que esteve aqui conosco aqui até agora. Dona Maria José dos Anjos, né? O seu Júlio, Dona Naildes, Dona Cristina, Jeane, Dona Francisca Nascimento, Dona Glória, seu Júlio, não sei se eu já falei. Deus abençoe vocês, tá, gente? Guarda essa palavra, isso aqui é uma riqueza. Que misericórdia, que riqueza é essa aqui? E infelizmente um monte de gente, tá tudo aqui, ó. A pessoa tem a maior riqueza do universo dentro da casa dela, só que a Bíblia dela vive assim, ó, vive fechada. Ou quando abre é só para ler um versículo e ficar pedindo bênção financeira, saúde e família. Misericórdia, tá? Tamanho dessa riqueza, mas muitos vão abrir os olhos ainda e outros, como diz na palavra, vão se lamentar profundamente quando virem o Senhor, vão se lamentar. E só se lamenta de uma coisa que perdeu ou que jogou fora, tá bom? Então guarda essa palavra até provavelmente na sexta-feira, tá? Deus abençoe cada um de vocês, fiquem na paz em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.